para as entrevistas, a gente tem que se apegar muito à frase que a gente já comentou do Henry Ford. Se eu perguntar para meus clientes o que eles querem, eles vão dizer cavalos mais rápidos. Os clientes não sabem o que eles querem. Essa etapa de entrevista não é para perguntar se você usaria esse meu produto? Que é uma das coisas que os empreendedores mais fazem, né? Mostra o produto e pergunta. E aí, você gostaria de usar isso aqui? Todo mundo vai falar que sim. Ainda mais se a gente vier com aquelas propostas magníficas de o meu produto ajuda o meio ambiente, tem um mega impacto. Isso é ótimo. Você acha que alguém vai falar para você que não compraria, que não ajudaria o meio ambiente? A gente não está aqui para isso. Esse momento é um momento de descoberta. A gente está falando de pesquisa, de novo, qualitativa. Pesquisa em profundidade, para a gente descobrir, entender comportamentos, entender vontades, entender medos. E não para fazer um formulário e tirar ali que 70% das pessoas comprariam o meu produto. Além disso ser um falso positivo, uma informação que provavelmente a gente não vai usar para o negócio, vai massagear o nosso ego e levar a gente para um caminho que muitas vezes não faz sentido como business. Por isso que a gente tem duas regras que são fundamentais para qualquer entrevista. Regra número 1, não fazer pitching. A gente não está aqui para vender, a gente está aqui para descobrir. Regra número 2, não fazer pergunta no futuro. Perguntas no futuro tentam exercer uma criatividade no nosso cliente que não faz sentido para o momento. A gente quer descobrir o como ele faz ou como ele está fazendo para realizar o job dele. Então a gente tem que fazer pergunta no passado ou pelo menos no presente, para entender o que de fato acontece. Com essas duas regrinhas no bolso, fica muito mais fácil da gente tocar em entrevista. A gente tem que pensar, a gente não tem produto ainda, a gente está descobrindo a necessidade do cliente, então eu não vou vender nada, eu vou lá para conversar e descobrir, então não posso fazer pitch do meu negócio, e eu tô lá para descobrir como que o meu cliente opera hoje, então eu tenho que perguntar como que ele faz ou da última vez que ele realizou aquela atividade ou como que ele fez. Com isso em mãos, a gente consegue elaborar um roteiro de entrevista. Esse roteiro vai ser o nosso guia para essa conversa com o nosso cliente. O roteiro de entrevista ele pode ser adequado da melhor forma que você achar que faz sentido, mas a gente entende que já tem boas práticas hoje no mercado. A gente tem aqui um modelinho de referência que pode ser útil para a construção do roteiro de vocês. Primeiro, uma visão geral desse roteiro. A gente sempre vai começar tentando entender a última vez que a pessoa esteve na situação de dor que a gente quer explorar. Eu vou ali, me conta uma história sobre a última vez que você estará lá, na situação onde a dor acontece. E essa pergunta ela vai ser a central, ela que vai puxar e dominar o assunto. A partir dela você vai aprofundar. O que foi difícil, o que foi problemático durante essa execução, durante essa atividade? Por que isso foi difícil? Por que isso foi problemático? Como você resolve isso agora, Visto que isso foi difícil e foi problemático, que soluções você procurou para poder sair dessa situação e resolver de uma melhor forma? E a gente começa a entender aqui se de fato essa dor é tão profunda que essa pessoa, o nosso cliente, já está procurando inclusive outras soluções, já está tentando resolver de alguma forma. E por que essa forma não está sendo a ideal? A gente consegue com isso extrair de fato qual que é o ponto, qual que é o problema dentro da jornada. Porque se essa forma não está sendo a ideal e ele já tem essa clareza, essa consciência de que essa forma não é ideal, fica muito mais fácil, como cabeça de praia, como mercado de entrada, a gente atuar com esse cliente, porque ele já está conscientizado de que ele tem aquela dor, de que ele precisa de uma solução. E ele vai trazer isso para você. Essa forma não está sendo a ideal por conta disso, porque ela está me atrapalhando de tal forma ou ela está gerando tal obstáculo. Aí sim fica muito mais fácil. Na dúvida, a gente sempre se atenta às perguntas do porquê. Se ficar um silêncio, pode ficar um silêncio, deixa por um momento a pessoa pensar. Se ela estiver empacada mesmo na resposta, você tenta perguntar por quê. Mas por que você disse essa resposta anterior? Por que para você isso é uma dor tão forte? Por que isso é ruim? Essas perguntas de porquê ajudam a gente a ter a profundidade necessária para aí sim começar a construir uma solução, um negócio que vai ser todo em volta dessa dor. Se a gente está falando que a gente está construindo um produto para resolver esse problema, um negócio, uma startup para resolver esse problema é um dos tópicos muito importantes para o nosso negócio, é o pilar fundamental do nosso negócio. Então a gente tem que ter muita profundidade, a gente tem que sim perguntar o porquê de tudo que a gente está falando na nossa entrevista. Eu sei que mesmo assim é intangível. Eu tenho certeza que você entendeu o conceito, mas a gente tem dificuldade às vezes de colocar em prática isso. Então a gente vai deixar aqui em anexo, na verdade, um roteiro pronto, um modelinho mesmo a ser seguido,
Se você quiser, pode rodar as primeiras entrevistas, primeiras conversas com os clientes 100% baseado nesse modelo, e aí você vai colhendo feedback, né? Na verdade, colhendo percepções das entrevistas e fazendo as adequações que você julga necessário para trazer a profundidade, o nível de profundidade que você precisa para o seu perfil de cliente, no seu segmento de mercado. Esse roteiro já está aqui em anexo, vocês conseguem acessar, a gente pode explicar um pouquinho para vocês como que ele funciona na prática, né? Como que vocês podem usar ele na prática, mas ele já foi testado também com várias startups ao longo dos últimos anos e a gente sabe que é um modelo genérico, mas que ele tem assim uma adequação, visto que é um processo de descoberta. Só para a gente fechar, recapitulando, você vai preparar um roteiro de entrevista ou vai pegar esse roteiro de modelo como referência. Você vai marcar conversas com pessoas que são representativas daquele seu segmento de mercado para falar com elas, colher essas informações, fazer essa entrevista, colher essas informações, anotar essa entrevista. Se for o caso, vai em 2 pessoas, um faz o papo e o outro anota. Não perca essa informação. Se for o caso, até grave, se a pessoa disponibilizar, lógico. Não perca essa informação, anota tudo. No corpo da entrevista, você vai tentar levantar o job, jornada e dores. Aí, na sequência da entrevista, a gente vai analisar as várias entrevistas realizadas. A gente está falando de um processo qualitativo. Não precisa ter 50, 100, não tem número mágico. A gente vai até onde a gente entende que a gente saturou o conceito. A partir do momento que eu não estou agregando mais nada de informação para minhas entrevistas, que eu já cheguei a um ponto onde as pessoas só repetem a informação, tá ótimo, eu saturei o conhecimento que eu consigo extrair com esse modelo de coleta de informação. Normalmente, em entrevistas qualitativas, se eu estou num nicho bem desenhado e as pessoas de fato têm uma dor coerente, 4, 5, 6 entrevistas já me trazem essa informação. Então, de novo, não precisa ser muitas, mas tem que ser com qualidade. Então, na análise, eu vou colocar todas essas entrevistas aí na frente, seja no papel, seja num software, onde você quiser, onde você consolidou essa informação, e aí eu vou identificar lá, tá, das respostas de todo mundo, o que parece ser o job padrão do meu cliente-alvo. Esse é o job, então, que o meu cliente está realizando. Então, eu conversei com todo mundo, eles falaram que eles estão tentando fazer isso, contaram ali a história da vida deles, do trabalho deles, estão fazendo esse job. Ok. Todo mundo está resolvendo dessa forma. Ok. E aí eu vou analisar ali as respostas mais voltadas para dores. Essas são as dores que aparecem. Eu vou elencar elas e colocar isso, de novo, ou num template, ou num processo, num frame, como você se sentir mais confortável para analisar uma informação. Mas são exatamente essas informações que a gente falou antes. Para a gente é fundamental o foco em todos os momentos do negócio, inclusive em qual informação a gente quer utilizar e precisa utilizar para a tomada de decisão. E a gente entende que trazer um monte de informação do cliente pode ajudar a gente a ter uma compreensão sobre ele, mas o mais fundamental é entender o que ele está tentando fazer, o como que ele faz e onde que estão as dores. Conseguindo coletar isso nas entrevistas, a gente fecha ali até o segundo bloco do nosso processo empreendedor, que é partir da ideia, definir meu nicho de mercado, tive profundidade na minha persona, entendi quem ela é, qual é a dor que eu vou resolver no mundo. Isso é a dor que eu vou resolver no mundo, né? A dor de alguém. E aí a gente está pronto para começar um processo de desenvolvimento de negócio, de desenvolvimento do produto que resolve esse problema.